nós chegamos lá na oração com os músicos. Deus colocou uma palavra no meu coração, que Israel, sempre que esteve em guerra, teve reis fracos, teve reis fortes, teve reis muito fortes. Teve profetas covardes, teve profetas corajosos, teve profetas muito corajosos. Mas teve uma coisa em Israel o tempo inteiro, que nunca ousou olhar para o lado nem para trás. Os levitas. Os levitas, eles eram sempre colocados na frente. Aí eu só tenho dois pensamentos. Ou Israel é completamente doido, ou Israel confia num Deus que pode todas as coisas. Então hoje, quando esses levitas trouxeram esses cânticos, o meu coração derreteu na presença de Deus. Eu chorei, eu confesso mesmo que eu sou um negrão choroso. Eu choro mesmo na presença de Deus. Mas eu louvo a Deus porque hoje foi de uma maneira tão especial. E eu desejo que isso tenha acontecido no seu coração. Porque, irmãos, os levitas, eles são o único grupo em Israel que eles colocam a presença de Deus no ombro e eles marcham para a direção que Deus está mandando. Hoje, eu tenho uma mensagem mais rápida do que o tradicional. Mas ela é tão profunda quanto essa fala que eu estou aqui dizendo a ti. Porque Deus, ele tem formas de convocar o seu povo. E o meu desejo para essa manhã é que você seja do time dos levitas. Porque tem muitos grupos dentro de Israel. E tem muitos grupos dentro da igreja. E todos os ataques do inferno vêm na direção daquele que se chama pelo nome de Deus. Mas eu quero te contar uma novidade. A vitória é sua. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não existe o que o inimigo pode fazer para roubar você. E eu louvo a Deus, porque o nosso Deus, ele é rico em amor, mas ele é riquíssimo em poder. Ele é poderosíssimo para mudar situações, para mudar esse seu coração, esse seu pensamento. Ontem eu fui visitar o Daniel. E aí eu falei, Daniel, Deus tem poder para mudar a sua vida. Você acredita? Ele falou, creio. Eu falei assim, então amanhã esse povo vai orar por você. E eu orei com ele, em nome de Jesus. E eu quero que você lembre do Daniel em oração. E antes de sair de lá, eu falei assim, Daniel, o que eu falo para a tua igreja? Ele ficou em pé, olhou dentro do meu olho e ele disse assim, fala para eles que eu vou voltar. Aleluia! Fala para eles que eu vou voltar. Eu falei, Deus, obrigado. Obrigado porque, Senhor, a arca da tua aliança ainda pode encontrar lugar no ombro de alguém. E eu louvo a Deus porque você está aqui hoje. Porque eu tenho convicção que Deus, ele pode te botar na frente do exército. E o meu único pedido, não olha para trás, não olha para o lado, não escuta o que está te falando. Muitas pessoas nos procuraram ontem por causa disso tudo que está acontecendo em Israel. Este livro diz que Israel é um cálice estonteante e que quem se levantar contra ele será esmagado pelo Deus Todo-Poderoso. E se Deus faz assim com o povo dele, eu fico imaginando o que ele faz com os filhos dele.
E eu estou falando de você, eu estou falando de mim, que aceitamos o Filho de Deus como Senhor da nossa vida. Nós não somos somente um povo eleito, nós somos os filhos eleitos no Filho de Deus. E eu glorifico a Deus pela sua vida. Abra a palavra de Deus em Gênesis capítulo 6. Eu vou ler só um versículo. Diz assim a palavra do Senhor: mas contigo estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, tu e os teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Deus, Ele está fazendo esse convite para você também. Esse convite foi feito para um homem chamado Noé, que recebeu uma incumbência, fazer uma arca, talvez para os seus dias, um transatlântico. Só que hoje para você isso é muito fácil de entender, porque você sabe o que é garoa, chuva temporal. A terra ainda não tinha recebido chuva. E Deus vira para Noé e fala assim: eu vou mandar um dilúvio. Eu fico tentando entender a mente do Noé, para tentar compreender o que é um dilúvio, sendo que ele não viu nem uma garoa, quem dirá um dilúvio? Eu não sei se hoje a sua vida está um dilúvio, um temporal, uma garoa, ou se está um dia ensolarado. O que eu quero que você entenda é que Deus prometeu que você e os seus vão entrar na arca dele. Vão entrar na arca dele para que se regozije. Eu fico pensando, como que Noé iria colocar na prática a construção daquilo que Deus mandou para ele. E eu quero jogar isso agora para a sua mão. Você já sabe o que é chuva temporal, você já sabe, até tsunami você já sabe o que é. Imagina Deus mandar você fazer uma arca, junto com a sua família. Você já sabe o que é uma arca, você já sabe o que é chuva, e Deus vai e manda você construir uma arca. Eu fico imaginando como que seria a sua cara a receber essa informação. Mas Deus, onde que eu vou construir uma arca? Está tudo na minha rua, tem um monte de casa. Aonde? Se eu for construir num parque, eu vou preso. Eu fico tentando imaginar os tipos de desculpas que nós daríamos. E Deus vira e ainda fala assim, ó, é para você e a sua família também entrar lá. E eu fico tentando pensar, como que seria a sua reação? Porque, meu irmão, Deus, Ele conhece todas as opções da humanidade. Deus, Ele conhecia a opção daquele povo que estava lá. E Deus já sabia que destruiria todo aquele povo. Do mesmo jeito que Ele sabia também que Ele ia poupar Noé e a sua família. E aí eu fico tentando imaginar essas opções, né? Aí a primeira opção era continuar vivendo a vida normalmente, como eles decidiram fazer, fazendo tudo com seus próprios esforços e com seus próprios braços. Essa foi a decisão do povo que via uma família construindo alguma coisa, que ele deu o nome de arca. E eles passavam lá todo dia, mas eles decidiram viver a vida deles do jeito deles. E a segunda opção seria deixar aquele maluco com a sua diversão e ganhar a sua própria vida. Essa semana eu aprendi um negócio no elevador da minha casa, um ditado que eles me disseram que é bem canadense, né? Eu não sei, mas eu resolvi escrever aqui. Eles decidiram ganhar a vida
deles, porque afinal, mais um dia, mais $1. Pela expressão de vocês, eu acho que é canadense o ditado. Eu achei meio assim, diferente, mas eu falei, puxa vida, Deus. Então, quer dizer que a primeira opção era continuar a vida normalmente, e foi a que aquele povo escolheu. A segunda opção seria deixar o Noé continuar fazendo o que ele estava fazendo, pelo menos ele ia ficar distraído ali. E a terceira opção foi a opção que Noé escolheu sozinho. Noé escolheu sozinho. E o que eu quero falar com isso? Quando Noé escolhe sozinho isso, agora ele tem que influenciar a família dele. A esposa, filho, nora. Ele precisa influenciar. Se Deus tivesse mandado você fazer uma arca, como estaria a sua influência hoje? Com a sua esposa, com os seus filhos, com as suas noras. Como que seria a sua estratégia para influenciar esta tua família? Porque a promessa é que eles iriam também entrar. Honestamente, eu não tenho como provar para você a forma que o Noé influenciou os filhos. Mas uma coisa eu tenho convicção no meu coração. Os filhos assistiam à obediência do Noé. Os filhos assistiam à fidelidade do Noé. Então, quando Noé fala que vem um dilúvio, eles não têm ideia do que é um dilúvio, mas eles sabem exatamente que Deus fala com o pai deles. A sua esposa precisa saber que você escuta a voz de Deus. Os teus filhos precisam saber que você escuta a voz de Deus. E você precisa influenciar a sua esposa e os seus filhos e as suas noras. E não vai ser com o que você possui. Não vai ser com a bravata, forçando. Mas vai ser no tamanho da sua submissão a Deus. O tamanho da sua submissão a Deus vai gerar a influência desejada naqueles que estão debaixo do seu próprio teto. Mas quando Deus, o Eterno, Ele ordenou o Noé e a sua família para entrar na arca, Deus, Ele fez isso para que eles fossem salvos do dilúvio. E que eles também sabiam muito bem como que seria isso. Noé, sai daí, Moisés. Noé, ele sabia que Deus nunca mentiria para ele. E ele passou essa convicção. Ele passou essa convicção para a família dele. Você tem passado para a sua família a convicção de um Deus imutável, que ouve a oração sua, que ouve a oração da sua esposa, que ouve a oração do seu filho? Eu não sei, talvez só eu que às vezes vou fazer minha oração e eu tenho a sensação que eu estou falando só. E eu falo, Deus, o Senhor está em algum canto? Eu tenho a sensação que o Senhor não está me ouvindo. Eu não sei se com você acontece isso, comigo acontece. Mas quando essas coisas acontecem, eu me lembro de contar os meus dias pelos dias bons. E aí eu falo, Senhor, eu lembro quando o Senhor prometeu que faria. Eu lembro que o Senhor disse que seria assim. E todas as vezes foi conforme a tua palavra. Eu não vivo por nenhum tipo de sentimento. E ainda que a minha voz parece que ecoa sozinho aqui nessa sala, nesse quarto, nessa rua, nesse carro, eu sei que o Senhor me ouve. E eu não preciso de nenhum sinal, porque eu sei que o
teu poder se aperfeiçoa nessa fraqueza minha. Bendito é o teu nome. Me ajuda a ter força para avançar mais um pouco. E aí parece que nesse instante, aquele silêncio, parece que alguém faz assim, ó. E aí eu descubro que é aquele que está tentando enfraquecer a minha fé, que estava fazendo eu não ouvir a voz do meu Deus em oração. E aí quando ele se afasta, aquela paz assim, parece que vem na cabeça assim. Aí desce para o coração, e aí a minha boca começa a encher de júbilo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é um Deus bom. Obrigado, Senhor, porque do jeito que o Senhor fez lá, eu sei que o Senhor vai fazer. A minha alma se alegra em Ti. Coloca um cântico novo nos meus lábios. Me ensina, Senhor, porque eu preciso e sou carente da Tua presença. Experimenta fazer essas coisas. Você vai ver o quanto que um Deus poderoso faz num coração que se coloca à disposição dele quebrantado. Experimenta fazer isso. E aí eu vejo, meus amados, quando Deus, o nosso Deus, é um Deus rico em detalhe. Eu estava lendo esse texto, quando ele diz: mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca. E entrarás na arca. Mayra, por gentileza, coloca a primeira figura ali, por favor. Eu comecei a xeretar, entrará na arca. Olha como que se escreve arca. É assim que escreve arca, ó. Tevá. Aí eu falei, nossa, Senhor, o Senhor vai pôr eles dentro de uma tevá para proteger eles. E aí eu comecei a xeretar mais. Aí fui pegar os livros lá que a Neuza tem, que vai explicando versículo por versículo. E eu comecei a xeretar mais. E eu fiquei pensando, nossa, nosso Deus pegou ele e colocou ele dentro dessa tevá. E a tevá é uma arca. E aí eu fui ver que essa tevá se aplica também para a arca do testemunho. Aí eu falei, meu Deus, do mesmo jeito que na arca do testemunho tinha as tábuas da lei, tinha a vara de Arão, tinha o maná escondido, Deus está pondo dentro de uma arca Noé, esposa, filhos e noras. Deus está colocando eles dentro de uma arca para preservar, do mesmo jeito que foi preservado a outra arca. E a minha surpresa, eu fui xeretar um pouco mais, e aí eu fui ver que essa mesma palavra tevá, pode pôr o segundo, por favor. Nesse paleo-hebraico, ele significa palavra. Aí eu falei, não, peraí. Deus está pondo ele na tevá, dentro da tevá. Deus está pondo Noé e a família dele dentro da palavra. E a palavra ele está pondo dentro da arca. Deus está guardando ele na palavra para guardar ele dentro da arca. Eu falei, Santo Jesus. Meus irmãos, Deus está guardando você dentro da palavra. Deus está guardando você dentro da palavra. Por isso que não faz sentido você ficar com medo pelo que está acontecendo lá em Israel. Você está guardado dentro da palavra. A pergunta é, você está lendo a palavra? Você está lendo a palavra? Como que Deus vai te guardar dentro daquilo que você não busca? Mas irmão, eu não consigo ler a Bíblia, é muito difícil.
Irmão, difícil é você guardar todos os livros do direito na sua mente. Como que chama aquele vademecum, né? Difícil é você guardar na sua mente um vademecum de quase 10 mil páginas. Isso é difícil. E não tem só um, não. Tem um estoque de vademecum. Quando a Neuza fazia direito e pós-graduação, tem uns livros lá, filho, que se você passar cimento e colocar um em cima do outro, dá para fazer uma casa. De tanta lei, de tanto apêndice, de tanto artigo. Isso é difícil. A Bíblia não. A Bíblia não. Se você pegar uma muito grande, é dessa largura. Quanto tempo você tem servindo a Deus? Se você pegar isso e dividir pelo número de páginas da Bíblia, você vai ver que já daria para você ter lido várias vezes a Bíblia. Eu falo o tempo inteiro aqui para você ler a Bíblia. Sabe por quê? Porque quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. E aí você fala, Senhor, mais de ti, menos de mim. Como que vai ter mais de ti dentro de você se você não lê a Bíblia? Ah, Lê, mas eu não sei como começa. Eu quero começar com você. Eu estou lendo a Bíblia com mais de 100 pessoas. Tem uns que já estão no fim, outros estão no meio, outros estão no começo. Eu preciso que você leia a Bíblia. Me procura depois. Nós vamos arrumar uma estratégia para você ler a Bíblia junto. Eu quero te incentivar a ler a Bíblia. Mas voltando para cá, eu olhei e eu falei assim, Santo Jesus, o Senhor guardou ele dentro da palavra. Deus falou com Noé e hoje Deus está falando com você. Ele está dizendo para você que no meio do caos, Ele está pronto para te socorrer. Ele quer falar com você. Você precisa ouvir a voz de Deus. E só tem um jeito de você ouvir a voz de Deus. E infelizmente não vai ser por oração, profecia. A voz de Deus está aqui. A voz de Deus está aqui. Pela misericórdia e pela dureza do meu coração, às vezes Deus tem que intervir. Deus tem que intervir. Mas Deus é um Deus de relacionamento. E Ele quer se relacionar com você através da leitura. Eu não estou falando para você ler 10, 20 capítulos por dia, não. Mas leia um. Você vai ver que vai ter dias que vai estar tão empolgante que você vai ler 2, 3. Mas vai ter dias que você só vai ler um versículo. Quando chegar aqueles livros falando das gerações, falando da construção do tabernáculo. Tenha paciência. Pense que isso é o deserto. Pense que isso é o deserto. Você pode escolher passar em 30 dias ou 30 anos. Passe em 30 dias, em nome de Jesus. Mas passe. Não fica pulando amarelinha na Bíblia. Eu vou ler Gênesis. Ah, não, agora eu vou ler Salmos. Agora eu vou... Não, leia de capa a capa. Se você fosse pegar o seu... Como que chama quando ganha aquele green card aqui? PR. Se fosse para ganhar o seu PR, você não tem uma cartilha lá que você tem que ler? Aí você ia escolher ler só as páginas ímpares. As par não, né? Ah, não, é só as par, as ímpares não? Você ia ler tudo. Agora imagina aqui que te torna um cidadão celestial. Esse livro te torna um cidadão celestial. Leia a palavra de Deus. Vá no próximo. Olha que interessante, a palavra tevá, a primeira letra é o tav. O que parece o tav? Parece o quê? Começa com a letra cruz. Começa com o quê? Uma cruz, olha lá, tá vendo? E a outra é um sinal de uma casa, que é a letra bet. Então, a cruz, a casa. E a última, por favor. O homem, que é a letra rei.
O que parece aquela última letra rei? Você está olhando lá, o que está parecendo aquilo ali? Pode falar, eu não mordo não, meu irmão. Só quando estou solto. O que parece aquilo lá? Parece um cacto. É bom porque ele espeta a gente para tirar o melhor de nós na dor. Que mais? Fora um cacto. Um candelabro. Pode falar que você vai acertar. Pode. Tem coragem. Parece o quê? Olha lá. Um homem forte é um homem com as mãos levantadas adorando a Deus. Aleluia, bendito é o teu nome. Esse é o homem mais forte que tem. Não é aquele que puxa ferro, ferro, ferro e fica parecendo uma moranga, tudo cheio de caroço. Não, um homem forte é aquele que levanta a mão. Desculpa aí o time da tradução. Desculpa aí. É uma abóbora, melhorou? Uma abóbora. Desculpa aí o time da tradução. Então olha lá, ó. Um homem com as mãos erguidas, glorificando a Deus. Então veja, o sinal, a casa da proteção e o homem glorificando a Deus. Isso aí é as letras que formam a Tevá, que é a arca, que também é a palavra. Olha como que nosso Deus é um Deus detalhista. Olha como Ele toma cuidado. Deus preparou um alfabeto só para te mostrar isso no futuro. Olha como Deus te ama. Olha o quanto que você é importante para Ele. Ele quer que você o conheça. Não só de ouvir falar, mas de ver a sua glória, de sentir a sua presença, de perceber o seu amor dentro de você. Esse é o Deus que nós estamos falando. Deus, Ele falou com Noé e Ele está falando com você. Ele está dizendo que não importa o tamanho do caos que está a sua vida, não importa o tamanho do problema que vai se chegando como uma nuvem. Aqui eu acho fantástico como você percebe o clima. Eu moro no 11º andar. Irmãos, é incrível, porque eu olho assim, a tempestade de neve vem na minha direção, eu falo assim, Jesus, tem compaixão de mim. Senhor, olha o tamanho desse tijolo que vem vindo. E é um negócio gigante, e aí vem o vento, aí daqui a pouco passa a neve e começa a cair neve. Se é chuva, eu estou vendo que vem vindo a chuva na direção. Aqui onde a gente mora me lembra muito o Mato Grosso. Quem é do Mato Grosso vai entender. Porque você está num ponto, você enxerga lá o outro ponto. Então, Deus, Ele permite você ver. E Ele quer que você sinta o cuidado e a proteção dEle. É por isso que Ele é tão específico. Ele é tão específico em mostrar. Eu fico pensando, meu Deus, isso aí tem quase 5.000 anos. E eu fui ver isso essa semana. 5.000 anos, eu fui ver isso essa semana. E eu falei assim, Santo Jesus, como que o Senhor é detalhista? Como que o Senhor cuida daqueles que são seus? Então, meu amado, minha amada, eu quero te falar. Deus, Ele está usando essa Tevá para te colocar dentro, para você passar por cima desse dilúvio. E não importa os dias que ficaram. O Noé foi 150. Não importa se é 1, 10. Não importa. O que importa é que você vai passar em segurança. É por isso que você pode levantar as mãos e glorificar esse Deus. Porque Ele cuida de você individualmente. Mas na hora de te abençoar, Ele te abençoa coletivamente. Você, sua esposa, seus filhos e as suas noras. Você não tem filho ainda? Calma, Deus vai te dar graça. Você há de ter um noro, uma nora. Você há de ter, em nome de Jesus. Eu estou orando já pela minha nora, porque vai ser muita alegria. Glória a Deus. A Neuza, ela é diferente de mim nesse sentido, ela ora também,
Mas vocês sabem como que é mãe, né? Mãe tem um negócio de crivo, né? E pai quando tem menina também, é um negócio de crivo. E é muito engraçado, que eu vejo isso o tempo inteiro. Mas nisso também eu vejo o cuidado de Deus. Então, eu quero te pedir, meu amado, se esconda na palavra de Deus. Se esconda na tevá de Deus. Se esconda na Bíblia. A Bíblia tem que ser o seu escudo. A palavra de Deus, ela tem que achar morada no seu coração todo dia. A palavra de Deus, ela vai te trazer esperança no meio da angústia, no meio da guerra. Irmãos, eu tenho aprendido bastante coisa aqui nesse Canadá. Eu louvo a Deus, porque Deus me tirou da minha zona de conforto. Deus me tirou da minha zona de conforto. E eu olho algumas situações, eu falo assim, Senhor, e agora? Aí Deus fala assim, deixa comigo. Agora eu tenho duas opções. Ou eu deixo com Ele, ou eu uso a força do meu braço para tentar resolver. Deus, Ele é um Deus tão educado, que Ele espera o tempo da nossa ignorância. Eu fico pensando quanto tempo Deus teve que esperar a minha ignorância. Porque eu nem acreditava nele. E Ele já acreditava em mim. É incrível. É incrível. Tem horas que eu paro, eu olho para a minha história e eu falo assim, só um Deus mesmo, poderoso, poderia ter paciência com uma pessoa como eu. Não tem outro jeito. E cada dia, Ele me presenteia com amor, com graça, com misericórdia. E isso fortalece a minha vida. É por isso que eu olho para você e eu falo assim, eu te amo. Porque Deus começa a multiplicar no meu coração, eu falo, eu te amo. E Ele vai multiplicando e eu falo, eu te amo. E Ele multiplica mais e eu falo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Hoje eu não tenho mais nenhum bloqueio para falar eu te amo. Joãozinho, eu te amo. Eu não tenho bloqueio. Eu não tenho bloqueio para falar eu te amo. Porque para mim é muito simples. Para mim é muito simples. Eu preciso pôr isso para fora. Eu prefiro fazer isso sair de dentro de mim. E o que Deus vai fazer com isso dentro da sua vida é com Ele. O que Deus vai fazer dentro da sua vida é com Ele. A minha parte é externar aquilo que Ele coloca no meu coração. Ah, Deus. Quando você, meu irmão, começar a ler as Escrituras, você vai começar a experimentar isso que eu estou te falando. Talvez na sua mente isso é um pouco complexo ainda. Talvez você faça seus devocionais, tudo, seu período de oração. E eu quero te dizer que isso é importantíssimo. É importantíssimo. Mas eu creio que Deus quer muito mais com você. Sabe aquele texto que fala assim, ó, água até o tornozelo, água até o joelho, água até os lombos, água até o peito. Deus quer que você mergulhe inteiro na presença dEle. Só que Ele não vai jogar um laço no seu pescoço e sair te arrastando. O nosso Deus, Ele atua em amor. Em amor. E quanto mais você avança, mais a medida de água vai subindo. Mais a medida de água vai subindo. É por isso, irmão, que quando você experimenta das delícias perpétuas da mesa de Deus, é impossível, irmão, é impossível você recuar. Você pode ter tempos de guerra, você pode se sentir fraco algumas vezes. Comigo também é assim. Eu tenho meus momentos de choro, dor, tristeza, angústia. Eu tenho. Mas eu e a Neuza e o Alezinho temos um acordo.
Quando começa a ficar muito complexo a cena, o nosso código é: aumenta a dose. Estamos orando assim? Agora vamos orar assado. Estamos lendo a Bíblia assim? Agora vamos ler a Bíblia assado. Estamos fazendo oração assim? Agora vamos fazer assado. Estamos visitando assim? Agora vamos visitar de outro jeito. Estamos clamando assim? Vamos clamar com mais força. E assim, a gente acaba experimentando coisas que a gente nunca tinha experimentado. Lembrei de você. É você mesmo, Vitor. Você já sabe no que eu estou pensando. Então é disso que eu estou falando para você. Aumenta a dose. Aumenta a dose. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Porque o nosso Deus, Ele só precisa de um coração quebrantado. Só um. Só um. A pergunta é o seu? É o seu coração? Você precisa influenciar a sua esposa, a sua casa, os seus filhos. Você precisa. Você precisa. A pergunta é o seu coração? O que precisa acontecer mais com você para você entender que você precisa desse relacionamento com Deus? O que mais precisa acontecer com você para você se render e deixar que Deus dirija a sua vida? O que mais precisa te acontecer? Deus, Ele está te dando todas as opções. Todas as opções. O que mais que você precisa que te aconteça? A palavra de Deus diz que o prudente, ele vê o mal e se esconde. O insensato, ele passa de largo e cai no buraco. Tem acho que mais um, ou já acabou? Acabou, né? Obrigado. Eu quero encerrar dizendo para você: Deus te deu uma ordem. Deus te deu uma ordem. Talvez essa ordem que Ele te deu não seja fazer uma arca física, como o Noé fez aquela arca física. Mas Deus te deu uma ordem. Ele te deu uma ordem. E essa ordem ela encerra dizendo que ao vencedor darei a coroa da vida. Ao vencedor darei a coroa da vida. Irmãos, presta bastante atenção no que eu vou te falar. A sua coroa já está pronta. A sua coroa da vida já está pronta. Ela já está lá. Ela só precisa da sua cabeça para ser colocada. Mas enquanto esse dia não chega, como que você vai viver os outros que ainda faltam? Como você vai viver os outros que ainda faltam? Deus, Ele está te chamando para a tevá dEle. Ele quer te pôr dentro da tevá dEle. E Ele quer pôr a tevá dEle dentro de você. Dentro de você. Deus quer pôr a palavra dEle. Obrigado, meu amor. Deus quer pôr a palavra dEle dentro de você. Qual o meio que Deus tem para pôr a palavra dEle dentro de você? Em igreja. Como Deus vai pôr a palavra dEle dentro de você? Amém. Você já sabe o caminho. Leia a Bíblia. Eu quero te incentivar. Quando acabar o culto, se você quer fazer isso, eu quero te incentivar. Porque eu tenho certeza que quando isso acontecer, você vai sentir mais a presença de Deus. As lutas, as guerras, os desafios continuarão acontecendo. Mas a sua esperança aumentará. Por quê? Porque para cada movimento seu, as águas começam a subir.
até você mergulhar na presença desse Deus, aonde nada mais faz diferença. Você vai continuar tendo uma vida, você vai continuar tendo família, você vai continuar tendo trabalho, você vai continuar tendo até problemas, mas o seu ponto de vista vai ser diferente. Porque Deus, Ele vai te dar as estratégias escondidas. O que a Bíblia chama de mistérios escondidos de Deus. Para que você vença o dia mau. Amém? Senhor Deus, a Tua palavra foi pregada. Pai, que cada coração que recebeu essa palavra, encontre em Ti esperança. Encontre em Ti, Senhor, abraço, refúgio. Encontre em Ti, Senhor, amor e vida, para que o Teu nome seja engrandecido. Desperta o Teu povo para a Tua palavra, para que todos os temores caiam por terra, e a esperança e a paz que excede todo entendimento, encontre lugar em cada mente e em cada coração. Para que, ó Deus, eles influenciem suas esposas, filhos e noras, para que entrem dentro da Tua arca, e a Tua palavra entre dentro de cada um. Esta é a minha oração, confiando-os em nome de Jesus, a vida de cada um deles, para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Filho, e para a glória do Espírito Santo. Nós te bendizemos. Amém. Deus te abençoe, Deus te fortaleça.